Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã de inverno na cidade santa de Jerusalém. Já faz muitos dias que eu não sinto o sol de Israel sobre os meus ombros. E agora que poucas horas nos separam do início de novo Shabat, eu devo lembrá-los que o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Vaerá. A Parashá desta semana marca o início das Makot, das pragas sobre o Egito, mas marca também o início de nossa redenção, da redenção de Israel. Contudo, os nossos sábios nos ensinam que as Makot não foram enviadas apenas para atingir o faraó e os egípcios em razão das circunstâncias que envolvem a escravidão de Israel na terra do Egito. Elas também são fonte de poderosas lições para todos nós. Foi para o nosso povo há mais de 3.000 anos atrás e é agora mesmo a todos nós, judeus e não judeus, que nos abraçamos à sabedoria divina. É claro que a motivação primária das Makot era permitir a nossa liberdade, mas é preciso entender, antes de mais nada, que o povo judeu foi submetido à escravidão por um decreto dos céus. E agora a liberdade que Hashem nos oferece, que nos permite alcançar, é a verdadeira liberdade, aquela que vai muito além da liberdade dos nossos corpos. Yosef Atzadik, quando se encontrava numa masmorra egípcia, estava preso fisicamente, mas ele era um homem livre. E o estudo de cada praga nos oferece, se feita com um devido aprofundamento, as lições a que me referi antes. Portanto, nesses breves minutos que nos reúnem nesse espaço virtual, eu devo eleger. Toda eleição é difícil, toda escolha é difícil. Eleger um ensinamento para compartilhar com vocês. Analisemos então a segunda praga, Besefaradim, a praga das rãs, ou melhor, da rã. Mas elas não eram muitas, elas não eram milhões. Sim, segundo Hollywood, em sua versão cinematográfica, antológica, elas saíram aos milhões do Rio Nilo e tomaram conta do Egito. Deixemos de lado Hollywood e a sua ficção, a sua fantasia. E busquemos um famoso Midrash que nos ensina que saiu do Nilo uma rã imensa, a mãe de todas as rãs. Se você preferir, uma rã mutante. E o que fizeram os egípcios quando viram essa rã gigantesca? Eles a golpearam a fim de matá-la. Mas o que aconteceu? Ela morreu? Não! Ela se multiplicou. E quanto mais os egípcios a golpeavam, mais ela se multiplicava. E assim ocorreu, até que elas se tornaram milhões e tomaram o Egito. E a Torá nos conta. Elas estavam na comida, nas camas, nos banheiros, nos fornos, em toda parte. O que nos leva, naturalmente, a uma pergunta evidente. Não era preferível conviver com uma rã, por maior que fosse ela, do que ter milhões de rãs espalhadas por todo o território do Egito? O que tira mais a tranquilidade do povo egípcio? Ter que lidar com uma rã ou com milhões? Acho que a resposta é evidente. Todos nós íamos escolher conviver com uma rã gigantesca do que milhões delas. Então, por que os egípcios seguiram golpeando as rãs quando eles viram que eles não conseguiam matá-la? Mas, ao contrário, elas seguiam se multiplicando mais e mais até que elas tomaram o Egito. Parece algo irracional, e de fato é algo irracional. Mas o que nós aprendemos aqui? O que a sabedoria da Torá e os nossos sábios imemoriais nos ensinam? Quando nós somos dominados pela raiva, pelo ódio, pela frustração, nós somos capazes, e isso acontece o tempo todo, nós somos capazes de fazer algo que vai nos causar dano. Quando nos deixamos conduzir por esses sentimentos, em geral temos esse resultado e não refletimos naquele momento sobre as consequências das nossas ações ou mesmo da nossa fala. Os egípcios não eram burros, não eram estúpidos. Eles sabiam muito bem, depois de uma ou duas vezes espancando e golpeando as rãs, o que estava acontecendo, mas eles não puderam evitar. Eles estavam irados, enraivecidos e seguiam golpeando as rãs, e assim acontece com cada um de nós que é conduzido por esses sentimentos. E eu sei o que digo a cada um de vocês, porque eu também tive que lidar muitas vezes na minha vida com esse sentimento de frustração, de raiva, diante de algo que me incomodava profundamente. Mas a verdade
é que as nossas ações, quando motivadas por esses sentimentos, geralmente nos causam mais dano do que o objeto da nossa frustração, o objeto da nossa raiva, causam dano a mim mesmo. Mas, quando eu estou com raiva, eu não quero me preocupar com as consequências. Depois, quando eu restabeleço a razão, quando eu deixo que esse sentimento deixe a minha mente, aí eu percebo os danos que as minhas ações causaram. E eu devo dizer aqui que onde é mais danoso essa conduta é justamente no âmbito do lar. A raiva no lar destrói o casamento. E é muito comum, de tal modo que os sábios do povo judeu gostam muito de uma metáfora de um verme dentro de uma fruta. Você compra uma goiaba, uma maçã, essa maçã pode ter dentro dela um verme que está comendo a fruta, mas você não percebe isso. Do lado de fora parece tudo lindo e maravilhoso. Se você apurar a sua visão, você vai encontrar um pequeno ponto por onde o verme entrou. Mas depois que ele entra e você vai na feira, aqui no Chuc, você compra as frutas, você acredita que a fruta está perfeita, mas não está. E é exatamente isso que acontece. Por dentro, ou seja, dentro dos nossos lares, nós causamos um dano terrível. Eu naturalmente estou falando do casamento de cada um de vocês, mas essa conduta compromete os nossos trabalhos, as nossas relações de amizade, toda a esfera de relações interpessoais que nós estabelecemos. Nos conduzimos com um sentimento de raiva e de ódio, destrói tudo aquilo que está em volta de nós. E nós, naturalmente, no âmbito do casamento, ocupamos o vizinho, a sogra, o cunhado, nós culpamos Satã, nós culpamos o Ricardão. É sempre muito mais fácil reconhecer, né, que o opróbrio do nosso casamento foi culpa, né, de Satã do que das nossas próprias ações, do Yetzirah que existe dentro de você, da sua má inclinação. Quanto devemos estar atentos a esse sentimento autodestrutivo, a raiva, o ódio, nos ensina a Torá, nos tira do mundo. Portanto, é preciso nos esforçarmos para manter a nossa calma. Existem muitas técnicas para se recuperar a tranquilidade. Algumas pessoas contam até 10, outras tomam um copo de água com açúcar, não importa. É preciso que você deixe que o silêncio se restabeleça na sua vida para que naquele momento você reassuma o seu controle. Eu gosto de acreditar que a calma é restabelecida quando nós temos emuná e reconhecemos que a Hashem está no controle de tudo. Porque ao fazermos isso, nós paramos de seguir espancando a rã e os problemas se reproduzindo nas nossas vidas. E o que eu desejo a você é justamente que você tenha calma, paz e tranquilidade para lidar com todos os desafios da sua vida, não como os egípcios lidaram com a praga, com as macotes, né, de que a Torá nos fala, mas com a paz preconizada pela sabedoria divina, meus amigos. Shabbat Shalom!